Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de Cálculo Computacional 1. Eu sou o professor Fabrício Farias e hoje nós continuaremos a falar sobre noções intuitivas do limite, tá? Sobre as noções intuitivas, é razoável esperar que se a gente tem um f, tá? E esse f estiver definida em p, ou seja, uma função contínua em p, nós podemos também dizer que o valor do limite, o valor do L, vai ser igual ao valor de f de p. E isso pode ser definido da seguinte forma. O limite de f de x, quando x tende a p, é igual ao próprio f de p. E vice-versa, tá bom? Então, qual é o valor do f de p, sabendo que o p é contínuo nesse ponto? É o valor do limite L, que é o valor do limite de f de x, quando x tende a p. Qual é o valor desse limite? É o próprio valor do f de p. Então, quando a minha função é contínua, é intuitivo já a gente resolver dessa forma direta o valor do nosso limite, tá bom? Beleza, então dessa forma a gente pode determinar aqui, ó, que uma função f contínua no ponto P, ela vai ser definida por limite de f de x, quando x tende a p, que é igual ao próprio f de p. Basta ela ser contínua nesse ponto. Então, quando vocês estiverem resolvendo, primeiro ponto, verificar se nesse ponto que a gente está trabalhando, ela é ou não é contínua, beleza? Bom, veremos ainda que se o limite de f de x, quando x tende a p, é igual a L, e se f não for contínuo em p, é outra história. Então, se ela não for contínua em p, a gente não consegue garantir que o valor, que o resultado vai ser do limite, vai ser igual ao f de p. Já é diferente, como a gente vai ver agora, tá? Então, L será aquele valor, tá? Qual valor, professor? Que f deveria ter em p para ser contínua neste ponto. Então, nesse caso, quando ela não é contínua nesse ponto, a gente considera que o valor do limite seria o valor que f de p deveria assumir para que ela seja contínua nesse ponto. Então, é isso que vocês precisam saber. O meu limite vai identificar o quê? O valor que a função deveria receber. Quando ela é contínua naquele ponto, é o próprio valor de f de p. Quando ela não for contínua naquele ponto, o valor do limite é o valor que ela deveria assumir para que ela fosse contínua. Beleza? Bora ver aqui, gente. Aqui é o exemplo A, tá? Eu tenho aqui a minha função. Como a gente observa, eu tenho um ponto P aqui, certo? E esse ponto P aqui, ó, tá um intervalo aberto. Então, se está um intervalo aberto aqui, a gente já sabe que neste ponto em específico, essa função, ela não é contínua, tá? Ela não é contínua, mas eu tenho aqui, ó, um L associado a ela, tá? Que é o valor do limite. E esse valor do limite seria o valor que ela deveria assumir para que ela fosse contínua nesse ponto, beleza? Então, f não está definido em p, ou seja, o valor da função f aqui, ele não está definido em p, tá bom? Esse é o primeiro ponto. Segundo, quem está definido em p bem aqui é quem? É o meu limite, é o L. Então, o limite de f de x, quando x tende a p, é igual a L, que é o valor que ela deveria assumir para que essa função fosse contínua. Bem simples, beleza? Então, L é o valor que f deveria ter em P para ser contínua em P. Beleza? Então, bem trivial esse conceito, tá? Ele é intuitivo, só para a gente entender o porquê a gente está calculando o limite, tá bom? E como ele está sendo representado para a gente em relação às nossas funções. Tranquilo. Nesse segundo exemplo aqui, ele ainda é mais claro que não necessariamente o valor do f de p vai ser igual ao L, que é o meu limite, quando a minha função não for contínua naquele ponto. Então, quando for contínua é o mesmo valor, mas quando não for contínua naquele ponto, olha o que pode acontecer aqui. Nesse exemplo, eu tenho também uma função que não é contínua no ponto P, essa função f, e nesse ponto específico aqui, olha, intervalo aberto bem aqui no valor que deveria ser, certo? Que é o valor de L, que é o limite. E olha só quanto é o valor de f de p nesse ponto. O valor de f de p
está aqui em cima. É outro valor, está aqui o intervalo fechado, que a gente não está encontrando aqui. O valor deste ponto, ele existe e ele está bem aqui. O que acontece? Nesse caso específico, gente, o valor do meu L, ele é totalmente diferente do meu valor do meu f de p. Então, o meu L é um valor que eu vou encontrar, que é o valor que supostamente eu deveria ter aqui para essa função ser contínua neste ponto, mas o valor de f de p é outro. É outro valor qualquer, por exemplo, nesse exemplo aqui é um valor inclusive maior, certo? Do valor de L, tá? Então, nesse caso aqui, gente, o limite de f de x, quando x tende a p, é igual a L. Continua sendo o limite, tá bom? A gente encontra ele aqui. E nesse caso, f está definido em p, mas o L, que é o valor do limite, é diferente do valor de f de p, beleza? E agora, o que mais nós temos aqui? L é o valor que f deveria ter em p para ser contínua em p. Então, é isso, gente, que nós precisamos identificar aqui e graficamente fica bem mais simples de você verificar. Eu vou apagar o quadro e já retorno para a gente continuar a nossa aula. Bom, gente, retornando, agora nós vamos continuar o assunto com essa proposição que, com toda certeza, o limite de f de p mais h menos f de p dividido por h, quando o h tende a zero, é o mais importante, tá? Que ocorre na matemática. Nesse caso aqui eu tenho uma divisão, certo? Por um valor que tende a zero. Então, quando chegar a zero, eu não posso resolver. Então, é para funções não contínuas nesse ponto aqui, quando o h tende a zero aqui, certo? Então, esse valor, quando existe, ele vai ser indicado aqui, ó, por f de linha de p, tá? F de linha de p, que também é denominado como a derivada, tá? A derivada de f em p. O que seria a derivada nesse contexto, gente? A derivada é o valor, certo, da minha função no ponto de forma instantânea, o valor que ela deveria assumir. Nesse caso, o limite, né, que ela deveria assumir, o valor naquele ponto, o valor de L. E no nosso caso, a derivada é o valor instantâneo. Em qualquer ponto da minha função, eu consigo recuperar por ela, por qualquer ponto, tá? Então, aqui eu tenho f' de p, que é igual ao limite de f de p mais h, menos o f de p, dividido por h, quando o h tende a zero. A mesma coisa que da definição desse limite. Então, essa é a representação da derivada pelo limite, tá? Então, esse limite, ele aparece de forma natural quando se procura definir a reta tangente ao gráfico. E f no ponto de p, f de p. Então, para a gente encontrar esse valor desse limite aqui, a gente vai utilizar o cálculo da reta tangente, o cálculo do coeficiente angular, para a gente poder encontrar o valor dessa derivada. Mas, professor, por que a gente vai ter que calcular a derivada a partir do limite? Bom, a gente vai precisar fazer esse cálculo por várias razões. A principal é porque a gente vai conseguir, com esse artifício matemático, com essa modelagem matemática, conseguir representar qualquer ponto. Por exemplo, se você estiver fazendo o estudo do desempenho, por exemplo, de um computador em função do tempo, você vai conseguir modelar matematicamente e descobrir qual deveria ser o comportamento naquele ponto exato lá que você está fazendo análise. Se você está avaliando desempenho, por exemplo, trabalhando na engenharia, construindo softwares para poder identificar lá o tempo instantâneo que o motor ele faz a partida e ele começa a ter um torque maior, você vai poder descobrir os valores e eventualmente propor soluções para melhorar esse desempenho, porque você vai conseguir saber instantaneamente qual é o valor em relação a determinada variável que está em discussão, tá bom? Então existem várias razões, certo? Todas elas porque a gente estuda matemática, porque ela é baseada na natureza. Então tudo aquilo que vem da natureza pode ser representado em modelado matematicamente. E se puder ser representado por uma função e você quer descobrir o comportamento instantâneo, o comportamento naquele ponto, você pode aplicar o limite e a derivada. Bom, o quociente f de p mais h menos f de p dividido por h também é chamado de razão incremental. Mas esse nome razão incremental, ele é nada mais do que
o coeficiente angular da minha reta, tá bom? E a gente vai denominar aqui o coeficiente angular da reta como o valor S, tá bom? Então, o coeficiente angular da reta, vocês já viram lá do ensino médio como é que se encontra o coeficiente de uma reta. E aqui a gente vai dar uma breve revisada também para reforçar também. Beleza. Essa reta S que passa pelos pontos M, tá bom? E passa pelo ponto N, tá bom? Aí eu preciso das coordenadas, já que eu estou num plano bidimensional. O meu plano M, ele está em X em P, e ele está no meu f de x em f de p, é o valor dele, ou em y aqui, né? E meu n está em x em p mais h, ou seja, ele está mais à frente. E no meu eixo y, ou eixo f de x, ele está no ponto f de p mais h. Do gráfico y, que é igual a x, como eu acabei de falar. Beleza. Então aqui, ó, gente, eu tenho a função, certo? É uma função aqui. Tenho aqui os meus pontos m e meu ponto n. E de fato, vamos observar aqui o primeiro ponto. Se eu pegar o m aqui e querer as minhas coordenadas, qual é o valor dele em x? É p. Ponto m, né? Qual é o valor dele em y ou em f de x? É f de p. Tá bom? Então isso aqui veio daqui, beleza? O meu n, quanto é o valor dele em x? Está aqui o ponto. É P mais H, tá bom? Vírgula. Qual é o valor dele em y ou em f de x? O valor dele é f de P mais H. F de P mais H. Então é assim, gente, que foram definidos esses valores. Beleza. Temos também aqui, ó, o coeficiente angular da reta, tá bom? Então, para que eu possa calcular essa derivada pelo limite, eu preciso considerar o coeficiente angular da reta. Mas, professor, eu estou vendo uma curva, que não estou vendo reta. Sim, certamente. Essa aqui é a nossa função, tá? E a gente vai fazer uma aproximação, certo? Considerando o coeficiente angular da reta. Qual seria a reta? Seria uma reta que passaria por esses dois pontos aqui, tá? Esse e esse aqui, tá? E eu falo aqui, ó, que é o coeficiente angular da reta, né? S. Então, essa reta aqui, ela é batizada como S, tá bom? Então, observa, se eu tenho essa reta aqui, ó, essa reta aqui, tocando esses dois pontos, ela também aqui, ó, ela está gerando coeficiente angular em relação ao meu eixo X e meu eixo Y, beleza? Então, se ela faz isso, eu posso aqui, ó, dar um pontinho, 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 e eu tenho o meu triângulo, tá? Então, se eu tenho meu triângulo, eu consigo calcular o coeficiente angular da minha reta, que é a própria tangente, tá bom? Por quê? Vocês lembram lá da tangente que a gente viu? A tangente de um ângulo qualquer aqui, um ângulo θ, é igual ao quê? Cateto oposto dividido por cateto adjacente, certo? Então, esse aqui é o coeficiente angular dessa reta aqui, tá? Então, aqui, quem seria o meu cateto oposto ao ângulo? Quem é esse cateto oposto ao ângulo? Dessa reta aqui é o eixo Y. E quem é o eixo Y? O eixo Y eu posso calcular como f de P mais H menos f de P. Se eu pegar a diferença desse com esse, eu tenho justamente essa altura aqui, beleza? Vamos ver um exemplo claro aqui para vocês verem. Imagina que f de P mais H vale 20 e f de P vale 10. Vai fazer 20 menos 10 vai dar 10. Então essa altura aqui entre os dois é 10. Então se a altura é 10, essa altura também aqui que é a mesma, também é 10. Entenderam? Beleza. Então aqui eu encontrei o f de P mais H menos f de P, que é o meu cateto oposto, beleza? Do meu coeficiente angular. Agora o meu cateto adjacente, gente. Meu cateto adjacente é o quê? É P mais H menos P. Mas isso quando esse P mais H ele vai tender, né, para esse valor aqui do H, do P, quer dizer. Por quê? Porque o meu objetivo aqui é que o H tenda para 0. Então essa distância aqui, ó, entre esse elemento e esse elemento é o meu H. Professor, agora o senhor embolou a minha cabeça. Por que é H aqui? Por que meu cateto adjacente é H?
Porque, gente, eu estou calculando aqui o coeficiente angular da minha reta, certo? E a gente sabe que esse coeficiente angular aqui, gente, para esse ponto aqui em específico é o quê? É P mais H menos P. Beleza. Vamos supor que aqui seja 50, aqui 30. Então vai ficar 50 menos 30 vai dar 20. Perfeito. Mas esse resultado aqui é o próprio H, certo? É o próprio H por definição, certo? E além de ser por definição, é porque eu posso substituir bem aqui esse H por P mais H menos P, que eu chamei de H aqui embaixo, tá bom? Que é justamente essa diferença aqui que eu estou tendo aqui, beleza? Tranquilo, né, gente? Então, eu tenho aqui já o meu cateto oposto, tenho aqui meu cateto adjacente, então aqui eu tenho o quê? O meu coeficiente angular da reta, da minha reta S, beleza? Encontrei aqui. Só que o que acontece, gente? O meu ponto M e meu ponto N, eles estão a uma certa distância. E lá pela noção intuitiva do limite, nós já sabemos que o nosso objetivo é que eu pegue essa função S aqui, certo? Essa minha função, essa minha reta aqui, e eu aproxime ela, certo? Reduza o ângulo, né, dessa função, que está um ângulo alto ainda, até que eu encontre o ângulo da minha função tangente, da minha função t. Então, gente, bem aqui eu vou desenhar nesse outro caso aqui, ó. Bem aqui, ó, nós temos aqui essa função S aqui, certo? Que é o ponto N, que é meu ponto de referência, e meu ponto M de referência, beleza? Só que o meu objetivo é que o coeficiente angular ele seja reduzido até que eu encontre a minha função aqui, ó, T, que é a minha tangente, tá? E essa tangente, ela vai me dar o quê? Ela vai reduzir esse ângulo até que eu encontre o valor do M. E quando é que vai acontecer esse valor do M, gente? Esse valor do M vai ser quando esse valor do P ele for igual ao valor lá que eu preciso encontrar. Ou seja, que esse P aqui seja igual ao H. E o que seria ele ser igual ao H? Seria que o meu H tenda para zero. E quando o meu H tender para zero, meu amigo, olha só o que vai acontecer. Que bonito. Lembra que eu falei aqui que é o H, né? Olha só o que vai acontecer. Vai ficar P mais H comparado com o P. Quando esse carinha aqui tender para zero, eu vou ter que o P vai ser o próprio P. Beleza? Então ele tendeu para zero. Então eu consegui encontrar aqui o valor do coeficiente angular da minha reta tangente, quando o H tender para zero. Beleza? Então aqui, gente, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar este S e vou colocar outras equações da reta aqui, ó. Outro S, outro S, outro S, até que o meu S ele tenda para esse valor da minha função aqui, certo? T aqui, tá? Então eu vou aproximar e tender este valor até que eu encontre aqui o valor do coeficiente angular no ponto T. E esse ponto T, quando encontrado, ele vai representar o momento instantâneo, certo? O momento instantâneo que eu vou estar calculando a minha derivada, que eu vou estar calculando o meu limite, que vai representar justamente o quê? O limite mais importante que ocorre na matemática, beleza? Vamos ver outras coisas aqui. A gente observa também que a nossa equação da reta S, ela pode ser representada aqui, ó, dessa forma aqui, né? Então eu tenho y, tá? Vamos ver aqui. O meu y menos o meu f de p, beleza? Certo? Que é o meu ponto que eu estou querendo encontrar justamente o meu valor, né? Eu tenho aqui o meu x menos o p, certo? Meu x menos o valor de p. Então, y e x são as minhas incógnitas, tá? Então, tenho aqui o f de p, eu tenho esse ponto. Tenho aqui o p também. E tenho bem aqui o meu ms, tá bom? Meu ms é o que, gente? O ms é o meu coeficiente angular da reta, tá bom? Isso aqui é a fórmula do ensino médio, tá bom? Então, meu ms é o que? F de p mais h menos f de p dividido por h,
certo? Que é o meu valor do coeficiente angular, que eu acabei de explicar aqui para vocês como a gente encontrou. Que esse valor do meu coeficiente angular é quem, gente? É a minha própria tangente, certo? É a minha tangente. E a gente já discutiu também que quando esse H tender a zero, o ponto N, certo? Vai se aproximando cada vez mais do ponto N, certo? O N se aproxima do M. Observa, o N inicia bem aqui. Depois, no segundo passo, o meu N já está bem aqui, ó. Então ele teve aqui, ó, essa distância percorrida. No outro ponto aqui, o meu N já está bem aqui, ó. Então ele já se aproximou mais ainda do meu valor. E por último, ele já está bem aqui assim, que é justamente junto com a minha reta tangente, junto com o valor aqui, né, tendendo para o valor de P, certo? Então, que é esse que a gente quer, que é o T aqui, que é a minha tangente, certo? O coeficiente angular. Que mais? Então, esse aqui vai ser o nosso N, né? Nosso último N aqui, aproximando, tendendo cada vez mais ao M, tá? E para isso, gente, a gente vai poder calcular essa posição, né, da minha tangente T através da equação, tá? Então, esse carinha bem aqui, ó, que eu chamei de MS, na verdade, eu posso chamá-lo quando eu tender para esse valor de f de P, ou seja, eu tiver um valor muito próximo do ponto P aqui, eu posso chamar de derivada da função no ponto P. Então, o coeficiente angular desse T aqui, que é o valor, né, que eu encontrei aqui próximo, tendendo ao valor do P, é a própria derivada, tá bom? Então, essa brincadeira com coeficiente angular, ela nos diz o seguinte, que quando eu for reduzindo aqui, ó, esse coeficiente angular até ele tender aqui para esse valor, no caso, que é justamente quando eu não tenho mais ângulo, quando eu tenho aqui essa tangente aqui com um grau sem o ângulo, que o próprio valor do M representa o valor de N, eu tenho aí a própria derivada, que é o valor instantâneo. Tá, gente? Porque o que acontece? Dessa forma, nós podemos dizer o seguinte, que esse valor aqui de T, ele vai tender justamente para um ângulo igual a zero. Então, nós vamos ter uma tangente de grau zero, certo? E isso aqui é igual a zero. Sabendo disso, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter que o nosso coeficiente angular, ele vai receber o valor de zero. Então, nós vamos ter aqui, ó, um y menos um f de p igual a 0 vezes x menos p. Logo, tudo que está multiplicando por zero vai dar zero. Então, nós teremos apenas y igual, pego esse menos f de p, jogo para o outro lado, igual ao próprio f de p, certo? Então, esse ponto aqui específico, quando meu y é igual a f de p, é o ponto justamente da minha derivada no ponto. O momento instantâneo, certo? Onde o valor de y é o próprio valor do f de p no ponto P, beleza? Gente, obrigado por assistirem a aula até agora. Eu espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se encontra na próxima. Até mais!